Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã. São Bernardo de Claraval, no século XII, disse o seguinte: nossa vida neste mundo é semente de eternidade. E esta frase de São Bernardo cabe exatamente dentro da reflexão do Evangelho deste domingo, porque o Senhor nos conta a parábola de um patrão e um administrador desonesto. O patrão chega para aquele administrador e diz: presta conta da tua administração. E ele, sabendo o que ele tinha feito na sua administração, procurou então aqueles que deviam ao seu patrão, diminuiu a conta deles, para que quando ele fosse despedido, porque ele seria despedido, ele encontrasse naquelas pessoas a ajuda necessária, já que ele mesmo alegou que não ia mendigar e que também não ia trabalhar. Pois bem, o Senhor, ele elogia, inclusive, aquela ação daquele administrador desonesto. O que isso tem a ver com esta frase? Nossa vida neste mundo é semente de eternidade. É porque a nossa vida é aquilo que Deus nos confia. O Senhor deu a vida a nós e nós somos administradores desta vida. E um dia nós também vamos escutar esta frase: presta conta da tua administração. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos é presente, é dádiva. A vida não é nossa. Por isso que eu não posso dizer eu faço da minha vida o que eu quiser, como se eu fosse dono. Não, você pode até fazer o que você quiser, se prejudicar, porque você quer fazer isso, mas não porque você seja dono da vida. A vida é dom. Foi Deus que nos deu. E nos deu para que a vivamos intensamente. E o que é viver intensamente? É viver curtindo adoidado, fazendo tudo que dá na cabeça ou que se apresenta dentro da nossa sociedade? Não. Viver intensamente é colocar a nossa vida diante daquele que é dono, para que ele nos conduza a cuidar desta vida. É vivendo assim, sendo responsável com a nossa saúde, com aquilo que nós temos, com o nosso trabalho, com a nossa família. Isto cuidando de cada um destes bens sem colocar estes bens no lugar de Deus. Por isso é que o Senhor também diz nesta palavra que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. O que é este pouco? É este tempo que nós temos aqui, é esta vida que nós temos agora. Se nós formos fiéis à vida que Deus nos deu para vivermos retamente, segundo a vontade de Deus, Deus nos dará a vida eterna, que é o muito. É esta a vontade de Deus para nós. Como ser esperto com os bens que Deus nos concedeu? Partilhando desses bens, usando desses bens sem prejudicar ninguém. Por exemplo, um exemplo assim bem comum e simples que eu posso fazer na minha vida. Como é que eu me relaciono ou como eu trato das pessoas que trabalham para mim? Eu sou grato por aquilo que elas fazem? Ou eu piso nestas pessoas, humilho estas pessoas? Como é que eu falo com aqueles que me prestam favores? Como se eu fosse superior? Ou entendendo que ali é mais um irmão, uma irmã, que tem também uma vida neste mundo, que cuida também de um bem que Deus confiou? É muito simples.
e ao mesmo tempo tão grave, porque nós daremos conta daquilo que Deus nos confiou, daremos conta de cada palavra, daremos conta de cada olhar. E quando nós dizemos isto, não é para ficarmos apavorados, pelo contrário, é para ficarmos diante de Deus e pedirmos a sua ajuda, o seu auxílio para administrar os bens que Ele nos deu, porque sem Ele nós não somos capazes. Sem Deus na nossa vida, tudo vira uma desordem e nós vamos caminhar de desordem em desordem até não termos nem mesmo mais sensibilidade com as coisas divinas, com as coisas do alto, com a vontade de Deus para nós. Compreende agora porque que nossa vida aqui, este tempo aqui é uma semente para a eternidade? Porque aquilo que eu vivo aqui, como eu vivo aqui, o que eu faço dos bens que Deus me concedeu, a começar pela minha própria vida, é semente para o que eu vou viver na eternidade. É uma pequena semente para aquilo que Deus tem para nós, a vida eterna. Então, hoje peçamos ao Espírito Santo que nos dê a graça da visão espiritual daquilo que nós temos feito com os bens que Deus tem nos dado. Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio também para nos dar humildade e reconhecer que precisamos melhorar, que precisamos da graça de Deus para viver retamente, para fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Vinde, Espírito Santo.